ao Rescue Cast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o Rescue Cast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Salve, salve, amigos! Bem-vindos ao Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Eu sou o Bruno Lazarin Corro, um dos âncoras aqui do canal. Lhes dou as boas-vindas aí para o nosso episódio 53 de um mês muito especial. Teremos grandes conversas aí. Bem-vindo, Beto, mais um episódio do canal. Valeu, meu amigo, muito obrigado. Daí, Geller, tudo certo? Geller já estava com saudade de mim, nós estamos quase um dia sem se ver. Ele tá com saudade. Pô, mas o que tá bonito é a tarja aqui dos patrocinadores, né? E os apoiadores ali. Nós vamos levar, acho que 30 minutos só para falar a todos os apoiadores a importância de cada um, né? Mas tá bonito. Era um mês especial, né? Que marca e que hoje a gente estreia com uma convidada que a gente faz um pouco de suspense agora, mas quando o pessoal olhar no card, todo mundo já sabe quem é, né? Então é só para início de conversa mesmo, mas é uma pessoa espetacular, uma referência de liderança e que eu e o Geller tivemos o grato prazer de passar alguns meses lá no centro de ensino com a figura dela nos liderando, né? E sendo uma pessoa e uma figura muito forte e de muito respeito e competência. Então é um grande prazer conversar com essa pessoa hoje. É isso aí, Beto, com certeza. Obrigado aí pelas palavras iniciais. Geller, bem-vindo ao episódio 53. Olá, capitão. Olá, Beto. Nossos seguidores aí, quem nos assiste. Viu, Beto, vamos justificar, né? Porque nós não gravamos a semana passada. Teve um cidadão aí que não quis, acho que estava no carnaval, sei lá, Joaçaba, talvez. Mas, pela minha vontade, pela tua, a gente ia gravar, né? É verdade, que fique bem claro isso. Então, não adianta cobrar de nós, ó, o cidadão aí que não quis gravar. Ó. Mas verdade, já estamos no mês delas, né? Apesar de que todos os dias temos que comemorar por ter pessoas assim ao nosso lado, convivendo, nos ensinando. E esta cidadã honorável que vai conversar com nós também vai ensinar demais, tenho certeza disso. É isso aí, Geller. Esses ensinamentos e esse respeito que ele não deve ficar apenas numa data, né? Um dia, mas sim numa cadeia de ações aí eterna, pelo respeito que se deve à figura da mulher e para enaltecer os bons exemplos que nós temos dentro das corporações é que a gente vai ter nesse mês de março um mês completo de entrevistas com mulheres bombeiras, com mulheres resgatistas, socorristas, comandantes que fazem a diferença no dia a dia das suas instituições, né? E antes de começar o nosso episódio, como o Beto já bem lembrou, nós gostaríamos de agradecer, esses são os apoiadores do ano de 2025 aí do nosso canal, Resgatécnica, AutoAnker, SOS Sul, Resquad, Yorn Tatu, Placalto, Cisbom e Tecnoalto, os parceiros que nos ajudam a levar o Rescue Cast cada vez mais adiante, mais à frente. Quando a gente foi traçando esses nomes das mulheres para virem aqui contar suas histórias, afinal, nós temos ainda um número bastante pequeno de mulheres nas equipes de resgate veicular, embora algumas sejam compostas apenas por mulheres, o que já nos deixa muito orgulhosos. Ainda há um número muito pequeno nas corporações que tem sido uma grande briga nos últimos anos relacionada à legislação e a esse espaço, né? Mas muitas delas têm conseguido alçar voos que são históricos para as corporações. E a nossa ilustre convidada de hoje é uma pessoa que deixou já a sua marca, não apenas nos lugares em que passou, mas também uma marca histórica aí no principal local de formação aí do Bombeiro Militar de Santa Catarina.
a quem a gente gostaria de dar as boas-vindas para a nossa entrevistada de hoje, Juliana Kretzer, Tenente Coronel Kretzer, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Coronel Kretzer, obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por ser a mulher a estrear esse mês de março, esse mês alusivo em comemoração às mulheres, uma ilustre presença que a gente dá as boas-vindas a esse episódio número 53. Olá, Capitão Lazarim, Sargento Beto, Geller, muito obrigada. Eu queria já agradecer inicialmente o convite, a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo e principalmente a referência, o carinho e o respeito de todos vocês. Obrigada. Bom, Coronel, é engraçado, mas a gente estava, sempre que vai começar um episódio, a gente conversa com a nossa entrevistada, né, no caso, e busca materiais de referência, imagens, fotos, currículo. E hoje eu fui brindado com uma edição aí do Emergência 193, um programa que passava aqui na TV Barriga Verde na época, em que a Coronel Kretzer, né, soldado, policial militar, estava se preparando para o concurso, né, fazendo as etapas do concurso do CFO. Então, antes de ser bombeira militar, a senhora já teve uma passagem como praça na PM. A gente gostaria de conhecer um pouquinho da sua história, Coronel, antes desse período marcante aí nos bombeiros, porque é sempre muito difícil, os contatos são pequenos, né, para saber quem é essa pessoa que a gente que convive até tem alguns momentos, mas quem nos assiste vai ser brindado também. Quem é Juliana Kretzer e como que começou essa história da senhora na vida profissional e vida militar? Então, eu sou fisioterapeuta, formada pela UDESC, e confesso que quando iniciei meus estudos, eu sempre busquei ser professora. Era esse meu objetivo. E quando eu estava imersa lá na universidade, eu tive essa confirmação que eu queria realmente colaborar com o ensino e fazer a diferença lá na universidade. Depois de formada, eu busquei alguns processos seletivos, alguns concursos na área e percebi que eu deveria buscar o mestrado e o aperfeiçoamento já, tendo em vista esse foco, esse objetivo de alcançar o meu sonho de ser professora no âmbito universitário. E, na sequência, eu já entrei para o mestrado, assim que eu me formei na graduação, aflorou mais ainda essa afinidade com a área de ensino, e depois de formada, eu fiz alguns concursos, e depois de uns 2 anos estudando, eu percebi que tinha na carreira militar uma oportunidade de estabilidade financeira, e confesso, eu tenho boas referências, né, em relação à carreira militar. Meu marido já era oficial da Polícia Militar, e ele foi uma boa influência, além da influência do meu pai, que serviu o Exército, serviu lá em Brasília, e sempre, assim, na infância, eu ouvi meu pai falar ou contar alguma história, e tinha até uma camiseta ainda do Exército com o nome de guerra dele, que era Kretzer, e até por isso que o meu nome de guerra escolhido foi Kretzer, para fazer até uma homenagem ao meu pai. Eu gostava de ouvir, até no serviço, meu pai depois era conhecido como Kretzer, e eu fiz questão de, quando eu incluí, de escolher como nome de guerra o meu sobrenome. E depois de uns 2 anos estudando, eu fiz vários concursos públicos, até Banco do Brasil, Caixa Econômica, Vigilância Sanitária, concursos federais, inclusive, até que nós tínhamos um casal de amigo bem íntimo, e esse militar também, na época, deu a dica para o meu marido, assim, olha, ele chamava o meu esposo de novinho, ô novinho, ele era tenente, a tua esposa, ela é muito inteligente, ela tem que entrar para a carreira militar, ela tem muita chance. E eu já estava 7 anos sem estudar ensino médio, e eu me desafiei. Eu fiz o primeiro concurso para oficial da PM, concluí o processo seletivo em 15º, a posição de 15ª, e na sequência já teve um concurso para oficial do bombeiro, e até da turma anterior à minha, que é da Tenente Coronel Elis, e aquele concurso eu passei como 10ª,
e concluí o TAF, exame físico, exame médico, e concluí em 8ª. Eram apenas 2 vagas. Ali eu percebi que eu tinha chance, e eu foquei meus estudos. Eu fiquei 2 anos estudando para a carreira para fazer um novo concurso. Nesse caminho, o tempo foi passando, eu estava atingindo o limite de idade, que era 26 anos na época, e eu concluí que eu deveria entrar para a carreira de praça para ter o benefício da idade, né, o amparo. Quem era militar estadual não tinha limite de idade para o ingresso no CFO. E eu acabei fazendo, claro, o concurso CFSD, o antigo, né, hoje CFP, curso de formação de praças, mas era o curso de formação de soldados da Polícia Militar, no ano de 2008, e eu obtive aprovação. Era descentralizado já o concurso, e eu fiz minha formação no 13º Batalhão de Polícia Militar em Rio do Sul. Então, lá em Rio do Sul, em 2008, eu iniciei a minha carreira militar, e eu sempre fui muito disciplinada, e quando eu incluí na polícia, eu senti que eu estava no ambiente certo, no local certo. Eu gostava de disciplina, e eu me adaptei muito rápido à carreira, mesmo já tendo uma graduação. Naquela época não era exigido ainda nível superior, eu já tinha graduação, tinha pós-graduação, me adaptei muito bem, fui resiliente. Até algumas pessoas, assim, eu ouvi algumas críticas, né? A Juliana, ela tem condições, já podia estar dando aula na universidade, podia continuar buscando o concurso para professora na universidade, ela não precisa passar por isso, né? Todo mundo sabia, quem estava mais próximo, da dificuldade do curso do CFSD, e também, por consequência, seria o do CFO. Eu já era mãe, tinha uma filha de 4 anos, então eu incluí, fiz os 8 meses de formação da polícia, depois fiquei mais 6 meses trabalhando, e na sequência eu tive a oportunidade de fazer um novo concurso, e foi onde que em 2009 eu ingressei no CBMSC. Fiz um novo concurso e passei para o curso de formação de oficiais em 2009. Então eu iniciei já como mãe, tendo uma família constituída, e com aquelas dificuldades e adversidades que vocês que já têm uma família sabem bem do que a gente está falando, né? De ficar longe de casa, de ter o tempo limitado, de ter que dividir a atenção. Mas um pouquinho do início da minha carreira foi esse. Ô, Coronel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tá? Estamos muito felizes mesmo de ter a senhora aqui, e tenho certeza que mais gratificados ficarão nossos seguidores com essa conversa de hoje. E nessa história da senhora, a senhora percorreu algum caminho, né, até chegar no oficialato BM aí, mas também chegou lá já criada, né? Passou por 2 concursos, enfim, teve o CFSD, e tem uma formação um pouquinho diferente do CFO, lógico. Mas, e nessa transição aí, que só estou, peraí, agora eu sou policial militar, porém vou ingressar na carreira de bombeiro militar. Instituições diferentes, né, todas da segurança pública, mas diferentes. Porém, e como a senhora falou, e a gente já, por ter se conhecido, entende disso, muito dedicada e focada, a senhora buscou a referência mesmo de, assim, opa, um oficial bombeiro militar vai fazer isso, a formação é assim. A senhora buscou isso antes de acessar o centro de ensino do bombeiro? Ou a senhora disse, opa, vamos lá ver o que é, e vamos ver o que vai acontecer lá? Busquei, sim, Heller. Na época, eu tive referências lá em Rio do Sul ainda. Eu tive contato, e depois que eu fui entender um pouco da história do bombeiro, fui fazer associações, assimilações, e confirmei que eu tive o contato lá em Rio do Sul, na época do CFSD. Nós tínhamos uma disciplina de noções de bombeiro militar. E na época, o sargento Cordeiro, que estava no GBM de Ituporanga, foi o instrutor. Então, ali no curso do CFSD, eu já tive contato, né, inicialmente. Primeiros socorros também eu já tinha tido na minha graduação de fisioterapia. Então, eu percebia que no bombeiro eu teria afinidade com essa área da saúde, uma afinidade até maior do que na instituição da Polícia Militar. Ali eu fiquei bem entusiasmada, sabendo que eu poderia aplicar um pouco dos meus conhecimentos da graduação na carreira de bombeiro militar. Também já tive, naquele momento, a certeza de que eu teria algumas dificuldades, como
salvamento aquático, enfim. Eu iniciei a natação na graduação de fisioterapia, então nunca tinha tido a oportunidade de praticar natação, de fazer aulas de natação, e na graduação nós temos lá na UDESC disciplinas curriculares de educação física, e são 2 semestres, e naquela época eu optei pela natação, então eu comecei a nadar adulta, né, sabendo das atividades de salvamento aquático, inicialmente já imaginei que eu teria alguma dificuldade ou barreiras a vencer, mas eu estava pronta para me desafiar e iniciar uma nova carreira. Mas não se preocupem, no salvamento aquático eu e o Beto somos fera. Meu Deus. Eu tô vendo que hoje é um episódio que é melhor que todo mundo fique seco, né? É verdade, porque me jogaram lá dentro da piscina no CFS, ali no centro de ensino, eu pensei que eu não ia conseguir sair, né? Ainda bem que tinha mais gente perto. Não, mas só uma ressalva, né? Aproveitando para não perder isso, a Coronel fez recentemente uma travessia aí junto com o CFO, na ilha do Campeche, e mandou bem, né? Então essa determinação ela leva para outras coisas, né? Embora seja atleta e tudo mais, mas é um ponto que só demonstra o quanto a dedicação faz a diferença, né? Bom, Coronel, primeiro vou repetir as palavras do Geller, então muito obrigado pelo aceite, né? Como a gente estava falando em off antes, esse bate-papo aqui já está desde o ano passado para sair, né? E a gente não tinha conseguido ajeitar ainda uma data, né? Salientar que no CFS, em 2023, a gente teve a grata surpresa de ter como liderança a Tenente Coronel Kressler e também a Subtenente Adriana. Então, nós éramos comandados por 2 mulheres e que, com certeza, fizeram a total diferença para que na nossa formação enquanto sargento, sabe? Desde do trato pessoal, né? E sem deixar o lado profissional escapar. Então, realmente foi uma grata surpresa, 2 mulheres que eu não conhecia, que eu não conhecia no bombeiro, porque quando a gente está do outro lado do estado, é difícil a gente conhecer toda a tropa, né? Então, foi uma grata surpresa e, foi muito legal mesmo. Coronel, dentro da sua carreira no bombeiro, e, claro, como a gente está no mês das mulheres também, o que a senhora julga que teve maior influência e as maiores dificuldades que a senhora enfrentou dentro da sua carreira? Então, Beto, eu destaco aqui algumas funções que eu exerci ao longo desses anos e vejo como a principal foi quando eu retornava da licença maternidade da minha segunda filha, a Letícia, e eu, antes de sair da licença maternidade, estava no 1º Batalhão, comandei o pelotão de Canasvieiras e trabalhava na atividade técnica também. Saí de licença maternidade e usufruí também 3 meses de licença especial e férias, então ao todo eu fiquei 8 meses, praticamente 9 meses, quase 10 meses na verdade, fora da instituição, né, me dedicando àquele momento inicial da minha segunda filha. E quando eu retornei, nós não tínhamos nenhum amparo que hoje até a gente tem em relação à preservação da função da gestante quando retorna da licença maternidade. E eu voltei e eu recebi apenas o recado de que eu estaria assumindo uma nova função junto à DIT, a Divisão de Tecnologia e Informação, e até no início foi bem confuso, porque eu estaria fisicamente na DIT, mas lotada no BOA. Eu fui lotada no BOA durante um tempo, para vocês entenderem, porque eles não queriam que eu ficasse subordinada diretamente à DIT, mas que eu exercesse um papel muito semelhante. Não sei se vocês lembram, na época, o capitão-major Charles Acorde, ele tinha feito essa função de reestruturar o sistema de atividade técnica, de fazer o projeto. Uhum. E a ideia dos subcomandantes na época é que eu exercesse esse papel, mas com foco no sistema de emergência 193. Então, ele ia exercer uma função semelhante ao que o Coronel Charles tinha exercido na época, mas com foco em reestruturar o sistema de emergência 193.
E ali foi um dos maiores desafios que eu recebi na minha carreira, porque eu era fisioterapeuta, eu estava num momento bem fragilizada, voltando da licença maternidade, com algumas mulheres que até profissionais que eu já comentei, assim, parece que a gente tem diminuição de atenção quando retorna, porque é um instinto, a mulher, o foco dela e a atenção é para o bebê naquele momento, a gente tem que se readaptar, voltar às funções laborais, profissionais, e eu fui movimentada para uma nova função. Encarei como um novo desafio, e a minha maior dificuldade é que eu não tinha a experiência técnica. A minha formação de base não era técnica para exercer essa função de melhoria de um sistema informatizado, de um aplicativo, enfim. E ali eu encarei como um desafio e eu parei para reestruturar o que eu vou fazer. Eu imaginei, então, eu preciso saber qual é o problema, o que está ruim e o que a gente pode melhorar. E eu lembro que eu fui, por iniciativa própria, eu fui no sistema, eu fui lá no Cobom. Na época, o Cobom era ali, era regionalizado, centralizado, junto com a Polícia Militar. Ficava no comando geral ali, atrás do comando geral da polícia, no centro. E eu sentei com os operadores, os atendentes central de emergência, um por um. Peguei a escala, sentei um por um e comecei a fazer uma entrevista com eles. Qual foi o último curso que eles tinham recebido? O que eles entendiam como dificuldade do sistema? O que poderia melhorar? E ali eu percebi que eu não precisava ter o conhecimento técnico para exercer a minha função. Eu poderia ser essa mediadora, eu poderia fazer essa gestão do desenvolvimento. Então, eu precisava fazer a conexão com quem estava lá na ponta, usando o sistema de emergência, com os desenvolvedores da DIT que iriam, de fato, fazer, aprimorar e melhorar o sistema. Então, foi esse o papel que eu exerci, buscando entender como que era o sistema, a perspectiva de quem operava o sistema e levar as sugestões de melhoria e como que nós íamos desenvolver lá com os técnicos, os bombeiros que, de fato, iam exercer aquela função. E, para minha surpresa, eu acabei ficando 6 anos na DIT. Era um trabalho transitório, era um projeto que tinha início, meio e fim, deveria ter início, meio e fim. Depois de uns 3 anos, eu lembro que os últimos 2 anos, praticamente, assim, eu fiz algumas solicitações para ser movimentada, porque eu entendia que o meu período ali na DIT já tinha se concluído, que eu gostaria de dar espaço para outras pessoas que tivessem outro entendimento, mas aquele momento foi o maior desafio que eu recebi, né? Pela limitação técnica, eu era formada em fisioterapia da área de humanas e teria que exercer essa função, esse papel de analista de sistemas, né, de mediadora entre os técnicos e quem de fato iria operar o sistema. E foi uma grata surpresa também, porque eu me realizei, eu enfrentei desafios e consegui, junto àquela equipe ali, potencializar as habilidades deles. Nós inscrevemos 2 projetos em 2 anos seguidos de boas práticas, concursos da UDESC, 2016, 2017, fomos premiados. Todo ano nós tínhamos assim como meta buscar uma aplicação e desenvolver um projeto inovador. E ali eu parei para refletir também que inovar não era só usar tecnologia, inovar era fazer diferente, de uma forma diferente, buscar melhorar os processos. E foi assim que eu desenvolvi meu trabalho por 6 anos na divisão de tecnologia da informação, sem ser formada na área. Sendo fisioterapeuta. Exatamente. Mas Coronel, um ponto que se destaca, né, porque foi nesse momento em que surge também, né, e a senhora já trazia isso das experiências anteriores, a habilidade também em repassar o conhecimento, né, em lecionar, em ensinar as pessoas, um ponto em que a gente teve a estruturação do CASSE, que é o curso de atendente, né, de central de emergência, que a senhora também teve um envolvimento grande em relação a ter o DNA nesse curso, né, mas além dele eu gostaria de fazer também a pergunta em relação a outras áreas que, notadamente, a senhora leciona, antes mesmo de estar na casa de ensino, que são os cursos, né, de gerenciamento de estresse e o curso de técnicas de ensino. Como que foi essa transição? Porque uma coisa, e a gente sempre comenta isso no próprio centro de ensino, né? Uma coisa são os cursos em que eu tenho mais tempo, os cursos ofertados para civis dentro de uma universidade, de uma escola,
mas a formatação militar de ensinar em pouco tempo e ter que já desempenhar a função, ela acaba sendo diferente, né? Como que a senhora se encontrou nessas áreas? E aqui até um detalhe, né? Até mesmo pela sua formação, o APH nem foi mesmo uma das áreas que a senhora continuou, né? O que é mais curioso ainda, porque às vezes é um detalhe, eu já tenho uma formação, vou seguir naquilo ali, a senhora se desafiou e foi para outras, né? Como que apareceram esses desafios e como que a senhora foi vivenciando eles? Então, em ordem cronológica, eu vou fazer um resgate aqui. Meu primeiro contato como instrutora foi em gerenciamento de estresse. Na época, eu fui procurada pelo Coronel Cardoso, que era o instrutor, era o coordenador da disciplina, e ele dava psicologia organizacional e gerenciamento de estresse. E ele me procurou com o intuito de passar o filho. Ele disse: Kretzer, eu entendo pelo nosso contato aqui durante a formação do CFO que tu tem características para seguir essa disciplina e eu gostaria que tu aceitasse esse desafio. Eu não tive muita opção, mas eu fiquei lisonjeada, assim, honrada até pela referência do Coronel Cardoso. Para mim era uma referência, eram mentoras. Durante as aulas do CFO, eu, com a minha formação humana lá em fisioterapia, eu me identifiquei muito com a temática, a forma que ele apresentava e as discussões que aconteciam em sala de aula. E ele identificou ali que eu teria condições de prosseguir, de assumir a disciplina, e assim eu fiz. A primeira disciplina, o primeiro contato no centro de ensino como professora foi gerenciamento de estresse para o CFSD, e na sequência, o CFO, todas as turmas CFO até o momento, com exceção dessa última turma agora, que eu já estava no centro de ensino, eu fui instrutora desde a minha formação para todas as turmas. E logo na sequência eu também recebi o convite da equipe da época de CTE, de técnicas de ensino, que era o Coronel Cardoso, o Coronel Heisler, a Tenente-Coronel Ana Paula, na época a Tenente Ana Paula, e eles estavam buscando reforçar a equipe e me convidaram para ser instrutora assistente. Eu fiquei durante uns 2 semestres apenas como assistente, acompanhando todas as instruções de CTE. E eu lembro que eu sentava ao fundo da sala e eu tinha o meu manual de CTE impresso e eu escrevia tudo que os professores colocavam, tudo de ideia que eu tinha que poderia buscar para aprimorar, para aprofundar o conhecimento. E eu, ali em CTE, realmente eu me identifiquei, eu passei a refletir assim, é isso, eu queria tanto ser professora na universidade, mas eu tenho aqui a oportunidade de exercer a docência no bombeiro. E aí o Lazarim comentou uma situação bem específica, porque é muito diferente, né? Qual é o nosso desafio enquanto professor? Com restrição de carga horária no bombeiro, com restrição de carga horária, de acordo com o problema, usar as técnicas de ensino e conduzir, mediar, levar o aluno a atingir aqueles objetivos que foram pré-estabelecidos. Então, em técnicas de ensino, eu percebi que eu poderia aplicar CTE em todas as áreas. E depois de CTE, quando eu continuei lecionando, eu lecionei até gestante da minha segunda filha, depois me afastei aqueles 10 meses de licença maternidade, fui professora instrutora do CFS naquela época, antes, em 2013, antes do nascimento da minha filha, 2012, 2013, eu já era instrutora de CTE. E quando eu assumi esse desafio lá na DIT, de chefe de desenvolvimento do EU 93, eu consegui aliar esses conhecimentos de CTE, e eu queria contar um pouquinho da história do CASSE, como é que surgiu o curso de atendente central de emergência. Naquela entrevista que eu mencionei, que eu fui fazer junto aos operadores do COBOM, eu identifiquei que eles nunca tinham tido curso, depois da emancipação, nenhum curso ou treinamento para operar o sistema ou para atender o cidadão através do telefone de emergência 193. E ali eu identifiquei que nós tínhamos uma janela de oportunidade, a gente precisa desenvolver o curso. Em 2014, foi também por provocação de um oficial na época, que era na época ele era tenente-coronel Bilu, que era comandante do batalhão de Canoinhas. Ele convidou
a equipe da DIT para ir até Canoinhas para fazer um treinamento com os operadores, que ele queria melhorar a qualidade de serviço do atendimento da Central de Emergência de Canoinhas. E nós não... Aí tem aquela burocracia da constituição do curso, como que a gente forma o curso, e nós buscamos, então, um treinamento, mas depois a gente identificou uma barreira que não poderia ter um treinamento sem uma capacitação. Então, o que a gente fez na época, em 2014, foi um piloto, um protótipo do que seria o curso de Central de Emergência. Então, ali a gente fez os planos de aula, identificamos quais seriam as lições principais, fizemos esse treinamento, que era um piloto em Canoinhas, e em 2014 a gente passou a implementar o curso, eu e os demais membros da equipe de E193, e o primeiro curso foi em Itajaí, depois a gente fez uma edição em Florianópolis, voltamos a Itajaí, a convite na época do coronel Fabiano Bastos, que era o subcomandante na época, e também era o gestor, o oficial responsável pelo COBOM, e a gente foi recebendo os convites, a Joaçaba, passamos por vários lugares no estado, onde os comandantes identificavam que gostariam de melhorar o serviço de atendimento central de emergência. Aí criamos indicadores, analisamos os índices realmente em relação ao número de chamadas perdidas, ao atendimento de fato à sociedade, e buscamos aí melhorar esse atendimento e implementamos o primeiro CASSE em 2015. Coronel, e me diz uma coisa, a gente sabe que quando a gente tem algo construído e a gente assume aquela situação, a gente quer colocar um pouquinho do que é da nossa visão naquilo aí, né? Quer mudar aquele, enfim, nas anotações que a senhora fez lá e tudo mais, nas possibilidades de mudança que a senhora tinha, com toda a bagagem que a senhora trazia, a senhora visualizou algumas coisas para que buscasse a melhoria desses cursos, né? Tanto gerenciamento de estresse como o CTE. Foi fácil essa mudança? Foi aceita facilmente, assim? Porque, querendo ou não, a senhora estava colocando um pouquinho ali do que não concordava, que achava que estava, né, fora de âmbito, e colocando um pouquinho a visão da senhora, né? Então, como que foi essa mudança aí, esse colocar a minha visão numa coisa já pronta? Como que os outros receberam isso? Então, eu destaco aqui, eu vou usar uma palavra que é a cultura organizacional. Acho que é o maior impacto que a gente tem, a maior resistência em relação à cultura organizacional. Quando algo é reproduzido da mesma forma e alguém propõe algo diferente, inovador, essa resistência ela é inerente, é até natural que ela aconteça, né? E essa resistência a gente percebeu inicialmente lá no CASSE, nos atendentes de central de emergência. Nós tínhamos ali uma geração bem antiga, que é um pouco resistente até a essa capacitação, a retornar para uma sala de aula para buscar melhoria. Outra parte dos atendentes acharam muito positivo essa oportunidade de melhoria, e nós tínhamos alguns debates assim, em sala de aula bem valorosos, eu diria assim. Mas, além, né, isso é o público aí, o público-alvo dos alunos, né? Mas aí tem outra perspectiva que é dos professores, dos instrutores. De CTE, eu destaco que a gente melhorou muitos aspectos, assim, aos poucos a gente foi conseguindo implementar mudanças, principalmente na ferramenta de avaliação. CTE, aqui, dos mais antigos que já ouviram falar, as edições há muito tempo atrás, o pessoal tinha até pânico, medo dos alunos, aqueles alunos com maior dificuldade de comunicação, não queriam participar do curso, tinham muita resistência, enfim. Mas a gente foi implementando alguns aspectos e melhorias e sempre buscando, assim, pautando a valorização das pessoas. É isso que eu trago da minha essência, da minha formação enquanto fisioterapeuta, e é algo que eu posso destacar, assim, que é uma premissa para mim. Acho que a gente precisa valorizar as pessoas, identificar o potencial das pessoas, as pessoas tentar alocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Tem oportunidade para todos, e todo mundo tem as características positivas, aquelas a melhorar, e acho que eu destacaria isso, a trazer mais o lado humano. Eu lembro dos feedbacks de CTE, onde existia aquele estigma, né, que o professor tinha que
já apontar os erros, e a gente foi implementando assim, não, vamos, quem sabe, a gente começa destacando o que foi de positivo na avaliação dele, na apresentação. Então, a gente começou a elaborar os feedbacks de uma maneira um pouco diferente. A gente destacava o que foi bom e o que tinha a melhorar. Tem várias formas de falar a mesma coisa, de transmitir a mesma mensagem, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado na forma de abordar, observar o gestual, se a pessoa também está pronta para receber aquele feedback, ela está aberta ou não. Então, se ela não estiver aberta, a gente tem que buscar de outras estratégias aí para conseguir alcançar o objetivo. Então, acho que a comunicação ela é importante também, a forma que a gente vai abordar, como que a gente vai conversar para atingir aquele objetivo. E nada melhor que alguém que já vinha aplicando a docência para iniciar o curso do CTE, né? Nada melhor de gente com experiência, né? Coronel, e depois da DIT, para onde que a senhora foi no bombeiro? Então, eu acabei, depois de 6 anos, eu saí da DIT, na verdade, eu saí da instituição, assim, eu assumi um desafio fora, junto à Secretaria Executiva da Casa Militar. Eu fui ser ajudante de ordens da vice-governadora do estado, na época. Então, a minha saída da DIT não foi para outra função dentro do bombeiro. Eu acabei passando por 1 ano e 9 meses trabalhando junto à Casa Militar. Esse foi um grande desafio também. Beto, acho que o teu tá fechado. Ah, desculpa, eu tinha fechado o microfone aqui. Desculpa, Coronel, depois da Casa Militar, a senhora volta para o bombeiro e já começa a trabalhar no centro de ensino ou ainda teve outra parada no meio do caminho? Não. Eu voltei, na época, a convite do Coronel Vieira, era o comandante, e eu assumi a função de adjunta da 3ª Seção do Estado-Maior-Geral, que também é relacionada ao ensino, né? Doutrina e ensino da corporação. Ali, mais uma vez, a minha carreira dentro do bombeiro estava permeando pela docência e foi uma grande oportunidade também. Eu fiquei 2 anos no Estado-Maior, trabalhando diretamente com o planejamento do ensino da corporação. Bom, aí depois disso, eu já conheço, né, a história, mas eu sempre comento isso para Coronel. Essa semana mesmo a gente até conversou, que ouvindo os relatos da senhora e vendo o que acontece hoje em dia, a senhora foi a pessoa mais certa no lugar que mais precisava, né? A senhora vem para o centro de ensino e assume justo uma das companhias que é das mais importantes, que foi o Cefap, né? Nessa chegada da senhora no centro de ensino. Como que foi isso, Coronel, essa chegada, né, de ter trabalhado já com cursos, né, de ter lecionado e ministrado treinamentos por efetivo pronto para alunos e passar, então, a comandar o Centro de Informação e Aperfeiçoamento de Praças dentro do centro de ensino? O Cefap foi um presente na minha carreira, um verdadeiro presente. Eu recebi o convite de ir para o centro de ensino e assumi a companhia do Cefap, e também assumiria o subcomando do batalhão do centro de ensino, por ser a 2ª oficial mais antiga. Então, eu assumi 2 grandes desafios, que era, primeiro, diretamente a companhia do Cefap, mas também ser subcomandante ali já me deu também a visão macro do centro de ensino. Eu não fiquei somente preocupada com o desenvolvimento das atividades da companhia do Cefap, mas sempre pensando e preocupada com a ABM também, com a seção administrativa, com a seção de ensino. Então, a função de subcomandante me oportunizou isso, né, de estar observando e buscando as melhorias em outras esferas do centro de ensino. E voltar ao centro de ensino agora nessa condição de efetivo orgânico também foi uma oportunidade de outra perspectiva, porque eu já tinha sido aluna, já tinha sido professora, instrutora, eu voltava agora mais para assumir a função e para ser efetivo orgânico do centro de ensino, que é outra perspectiva. E o Cefap, eu digo que foi um presente, porque quando eu fui convidada, eu não sabia se eu assumiria a ABM ou o Cefap, e quando eu recebi a missão, eu fiquei até um pouco assustada, tamanha responsabilidade, e eu fui movimentada em dezembro de 2022, e naquele período era período de recesso, eu tinha férias, e em seguida nós já tínhamos o anúncio do CFS que iria acontecer o ingresso em fevereiro.
Então, nós tínhamos um período muito curto para organizar. Eu assumi a função sem ter passagem de serviço, nós não tínhamos um oficial responsável, eu fui descobrindo o serviço aos poucos, e ali eu queria destacar assim, que foi o apoio da equipe e o vínculo que foi estabelecido. Como eu rapidamente percebi a competência da equipe e que eu precisava confiar neles, e o vínculo foi estabelecido, e aí foi um segredo de sucesso. Eu tive a oportunidade também de ter o capitão Franz nesse primeiro semestre. Ele foi subcomandante e comandante de pelotão, então eu tinha um oficial de apoio ali comigo, não tinha tido ingresso ainda de cadetes na BM, então o Franz, ele me apoiou ali diretamente, e né, no segundo semestre de 2023 eu recebi outro presente, que foi o capitão Lazarim, como subcomandante Cefap, como comandante de pelotão. Então, aqui destacar desses desafios e dessas novas funções ali do Cefap, eu acho que o mais importante foi realmente esse vínculo estabelecido, confiar na equipe e principalmente entender a nossa missão, o quanto a gente pode fazer a diferença na vida dos alunos e que isso vai repercutir por toda a carreira dele. Né? Saber que ali, esse primeiro contato dele com a instituição, as lembranças que ele vai ter daquela formação, da história dele no CBM, é ali que começa. Então, a gente tem a oportunidade de lapidar um aluno, de forjar o aluno e de apresentar o CBM para ele, e o foco sempre foi buscar ensino de excelência, entregar um profissional melhor formado e melhor capacitado para a população, para atender a nossa atividade constitucional, nossa atividade fim, que é o serviço para a comunidade. Ô, Coronel, esse segundo presente aí, acho que vamos deixar quieto, né? Obrigado. Não, Se fosse a senhora, eu devolvi o presente. É verdade. Presente de grego. Então, aí eu acho que é importante destacar também, dentre todas essas premissas, acho que essas amizades edificadas, né, essas pessoas que a gente vai encontrando ao longo da carreira e que vão somando, agregando, que a gente vai se identificando, que a gente vai percebendo o quanto a gente pode ter força, porque ninguém faz nada sozinho, mas sim é uma união de esforços, e por isso que eu destaquei, acho que o quanto que é relevante a gente encontrar e se fortalecer ao longo desse caminho percorrido, né? De pessoas assim do bem, que querem o bem e que buscam o mesmo propósito. Ô, Coronel, e qual foi o sentimento da senhora por já ter sido passado por um Cefap, mas a senhora estava como aluna, quando chegou todo aquele povo lá, a senhora estava lá na frente, agora eu tô do outro lado. Conta para nós aí, enfim, para nossos seguidores também, lógico, o que a senhora sentiu, assim, a senhora respirou fundo, enfim, o que aconteceu ali? Primeiro que eu queria destacar que foi uma honra muito grande, é uma honra, né? Não só o comando Cefap, mas ter assumido o comando Centro de Ensino, a responsabilidade de formar, de entregar esses alunos para a sociedade. E eu lembro bem da primeira turma de CFS, que era uma turma presencial, né, de dar as boas-vindas, aquele pátio cheio, eram 106 alunos, 3 pelotões, e lembro do frio na barriga, de dar as boas-vindas e ali entender realmente, porque uma coisa é aquele primeiro 1 mês e meio, 2 meses que eu passei planejando o curso junto aos monitores, mas depois ali vendo o pátio cheio e em contato com os alunos, que são quem oxigenam, né? Os alunos que dão vida ao centro de ensino. Foi uma emoção muito grande. E ali eu comecei a assimilar tamanha responsabilidade. Coronel, bom, a senhora já passou pelas suas mãos e pelo seu comando diversos alunos, né? E dos mais variados perfis, né? E todo esse tempo que a senhora está, e isso a gente nota também quando a gente vai dar instrução, eles vão mudando com o decorrer do tempo. A senhora também sentiu essa mudança de perfil nos alunos durante o tempo que a senhora está no centro de ensino? Então, eu estou aproximadamente 2 anos e meio, mas a principal mudança que eu percebo é nos cursos.
O CFP tem um perfil, CFS, as 3 turmas, na verdade, 3 turmas de CFS eu consigo comparar bem, 4 até. Principalmente a turma que a gente recebeu presencial, foi a primeira turma de 2023. Nós tínhamos ali os alunos de todo tipo, né? Aqueles alunos com dificuldade realmente, alguns que não queriam estar ali, outros que então tinham um método merecimento intelectual, antiguidade. Então, isso acho que traz essa diferença nas turmas, mas depois nós tivemos o primeiro desafio, que foi a turma híbrida de 2023. Ali essa turma ela foi uma experiência realmente, a gente recebeu aquela missão de transformar o curso que era presencial em um curso híbrido, e o que a gente percebe, eu consigo comparar bem, assim, a identidade de turma, a identidade de turma do presencial foi diferente em comparação às turmas híbridas, né? Isso é indiscutível. E em relação às turmas e aos cursos, o perfil do CFS é diferente do perfil do CFP. CFP a gente recebeu em 2023, em agosto de 2023, formamos em abril de 2024, uma geração nova, diferente, até um pouco resiliente, com uma habilidade intelectual diferenciada, e até a abordagem com esse aluno ela tem que ser diferenciada, né? Formação em nível superior. Em relação ao CEF. Vocês estão ouvindo? Tem alguma... Eu tô tendo retorno. Não? Não, senhor. Ouvindo, Agora melhorou. Acho que é o Beto. Querem repetir ou continuo? Não, pode continuar, Coronel, sem problema. Tá. Então, comparando os cursos, a turma de CFO, uma turma menor, 16 alunos. Então, tudo isso influencia nessa identidade de turma. E o que é mais marcante é a diferença de gerações, né? No CFS, nós tínhamos várias gerações num CFS dentro de uma mesma sala de aula. No CFP, praticamente, mesma geração dentro de uma sala de aula. E o CFO também. Então, acho que essa diferença é por curso e também pelo modelo formato do curso que nós vamos identificar. Coronel, a gente que olha também as paredes, né, onde estão as galerias dos ex-comandantes, a gente fica feliz também, eu imagino que a senhora da mesma forma, por ser oficialmente a primeira comandante, né, do Cefap, e recentemente ter assumido o Centro de Ensino Bombeiro Militar como a primeira mulher a comandar a Casa de Ensino do CBMSC. A gente já falou muito sobre sentimento, né? Mas o que a senhora enxerga como o grande desafio na formação e os desafios que, além de envolver o perfil dos alunos, mas os desafios que a própria sociedade impõe, um novo modelo de gestão também se apresenta, né? Como que a senhora enxerga esse momento de ser a comandante e o que passa na cabeça da senhora para, né, um futuro que pode avizinhar novos ingressos, a gente não sabe quando ou se teremos, mas como que isso fica na cabeça da senhora, assim, com aquela, que eu imagino, como a senhora é focada, que aquilo fica rodando na cabeça em relação à entrega desses novos bombeiros ou o aperfeiçoamento daqueles que já são militares e precisam retornar para suas funções? Eu vejo como um grande desafio realmente essa inovação tecnológica, buscar novos meios para atingir os objetivos, de desenvolver esse ensino de excelência, essas gerações mais novas em que nós identificamos imediatismo, baixa resistência à frustração, dificuldade de concentração, inclusive. Então a gente conclui que os métodos eles têm que ser diferenciados, a forma de alcançar aquele aluno, ela tem que se reinventando a todo momento. Então esse é o principal desafio, porque a gente encontra a barreira de formar os profissionais, a instituição não capacita ou não forma os professores, né? Então nós temos ali instrutores, professores que muitas vezes, como eu comentei aqui, ou são professores por
por já terem sonhado em ser professor ou por terem buscado uma capacitação fora, mas a instituição ela ainda não oportuniza esse desenvolvimento dos profissionais, né? Nós somos bombeiros, somos técnicos, né? Nós não nos formamos como professores, então a gente tem que evoluir nesse sentido, buscar essa capacitação dos professores, e um dos maiores desafios é como alcançar esse objetivo, como conseguir tocar esse aluno e ser um mediador e auxiliar nesse processo de ensino e aprendizagem, que a todo momento a gente precisa se reinventar e buscar novos métodos, novas estratégias, novos instrumentos. Eu vejo esse, em relação à docência, um dos grandes desafios. Coronel, e vamos lá para a parte de, voltando um pouquinho para a carreira, a senhora enfrentou barreiras mesmo por causa, por motivo de ser mulher, desde lá da sua inclusão na PM, depois no bombeiro novamente? A senhora enfrentou várias barreiras? Sentiu isso? Foram bem destacadas realmente? E se teve um momento que a senhora percebeu que isso mudou totalmente, que já está quase zerado, ou não, ainda continua? Eu posso destacar rapidamente, assim, que acho que a principal barreira que a gente enfrenta é por sermos minoria, e já inicia lá no concurso que as vagas são limitadas, então eu já sabia que eu teria que ser intelectualmente, ter um desempenho muito bom para conseguir alcançar aquelas 2 vagas, ou estar dentre as 2 vagas, tanto que eu fiz um concurso que em 15ª, no outro em 18º, e fui chegando cada vez mais perto daquele meu sonho. Mas a primeira barreira é essa restrição, a limitação no número de ingressos ainda, por ser minoria dentro da corporação. Diretamente eu posso até me considerar privilegiada, eu nunca tive assim, nenhum caso específico, nunca me senti prejudicada em relação a um masculino, enfim, eu hoje considero que nós temos uma condição de igualdade, sim. Acho que a mulher, e isso eu converso sempre com as femininas ali, quando elas incluem curso, nós não podemos querer tratamento diferenciado. Se eu quero um tratamento igualitário, eu também tenho que me colocar numa condição igualitária. Né? Então, acho que não há necessidade de ter vitimização, muito pelo contrário, nós temos condições e muitas bombeiras, tanto no âmbito operacional quanto administrativo, estão provando isso, né? Que podem estar onde elas quiserem, né? Então, as bombeiras, não há mais essa diferenciação, encontro respeito, e por onde eu permeei, eu me senti respeitada sempre, então não vejo isso como uma barreira. É claro que gerações um pouco mais antigas, assim, a gente ouviu falar ou sabe que tem, sim, preconceito, mas a gente está cada vez mais longe dessa situação aí, que para mim já é uma condição ultrapassada. A sociedade está evoluindo em relação a isso, então a instituição também, consequentemente, acaba evoluindo nesse sentido. Consegue me ouvir bem, hein? Tive um probleminha no microfone aqui. Não, show de bola. Sim. Coronel, bom, a gente ouve dos desafios que são para as mulheres, e a senhora bem comentou também, né? Todos os desafios que a senhora passou na carreira, inclusive uns por ser mulher, né? Devido à gestação e todo o processo que envolve, né? Se fosse para a senhora dar uma dica para essas mulheres, tanto as militares que já estão no CBM, aquelas que vão incluir no CBM e aquelas que estão pensando ainda em entrar para a carreira militar. Se a senhora pudesse falar algo para essas mulheres, o que a senhora diria? As mulheres, elas têm que ir em busca do seu objetivo e não buscar vitimização, e buscar, sim, um tratamento, uma condição igualitária. A instituição tem espaço para todas as pessoas, e que busquem uma área, uma afinidade, e desenvolva suas habilidades, suas competências, e
E o segredo de sucesso, eu acho que é esse, é ter um objetivo a ser alcançado. Deixa eu só tirar uma dúvida, que agora eu fiquei com uma curiosidade, né? Para quem já é casado, sabe como é ser comandado por uma mulher, né? E não adianta os amigos que estão aí dizer que não. Eu queria saber se a senhora, enquanto comandante tanto do Cefap e agora do Centro de Ensino, se a senhora sentiu algo de diferente, alguma questão de algum militar que não que ele tenha falado para a senhora, mas que a senhora tenha sentido alguma ordem que a senhora deu que soou de maneira diferente para ele. Isso nas entrelinhas, sim, acontece. Vou dizer que nunca aconteceu. Mas é muito raro. E com o tempo, a gente, com o desenvolvimento das nossas atividades, o respeito é mútuo e eu confesso a vocês, eu me sinto muito respeitada e muito feliz e honrada pela função que eu estou exercendo e no respeito, acima de tudo, a disciplina também, não vejo nenhuma forma assim, em algum momento que eu tenha me sentido desrespeitado ou que alguém não acatou alguma determinação. Às vezes até percebe, né, que não concordam, mas vou fazer. E principalmente por esse aspecto assim, de valorização às pessoas, né? A gente às vezes desenvolve alguma atividade e tem aquela resistência cultural que eu comentei, né? Mas será que precisa isso mesmo? Mas no final o pessoal vê que está todo mundo fazendo e surte efeito, daqui a pouco a resistência ela já foi vencida. Né? Mas acontece sim, não explicitamente, mas implicitamente sim. Isso é normal em qualquer carreira, em qualquer profissão. Mas eu vejo, Coronel, que nessa pergunta, né, eu até não citaria isso agora, mas como o Beto puxou, vou fazer essa pergunta. A senhora teve uma frase muito falada que virou um lema, até mesmo para os monitores durante o Cefap, em relação à cobrança e ao carinho, ou ao afeto, ou à forma de receber um aluno, que eu acho que é bastante emblemática em relação ao porquê as ordens são bem recebidas, né? Não apenas pela senhora estar sempre na linha de frente, junto conosco, né? Nas ações do Centro de Ensino, mas principalmente por esse lema. Eu gostaria que a senhora falasse qual é e explicasse o porquê dele, porque eu acho que isso resume, em grande parte, quem a senhora é e como construiu a carreira. Então, o lema que o Lazarento está se referindo é que nós fizemos uma formação de monitores para padronizar a formação do CFP 2023-2024. E nessa formação, quando a gente estava em contato com todos os monitores do centro de ensino, eu destaquei muito que a mesma mão que cobra é a mão que acolhe. Então, no sentido de fazer os monitores refletirem que a cobrança ela iria acontecer, mas que aquela mesma mão que estaria cobrando uma postura, disciplina, tudo com propósito, né? Nossas ações, quando elas são pautadas em propósitos, essa assimilação ela acontece de uma forma mais facilitada, né? Então, que aquela mesma mão do monitor que iria cobrar a disciplina, o exemplo, a postura, o fardamento, seria a mão que acolheria aquele aluno. E essa frase aí que se tornou emblemática, a gente percebeu isso na vivência, no dia a dia do Cefap. Foi isso que aconteceu, né? Então, os monitores estavam ali com aquela postura de cobrança, de dar o exemplo, de forjar o aluno, moldar, mas também em todos os momentos que era exigido uma postura diferenciada, valorizando a pessoa, o tratamento individualizado, porque as pessoas são diferentes, nós somos seres humanos, né? E nem todo dia eu vou estar bem, eu vou ter um dia que eu não estou tão bem. E eu pude vivenciar e perceber isso nos meus monitores ali. Então, eles estavam ali à frente, cobravam, exigiam, eram fatos observados negativamente, e era mesmo o monitor que ia verdadeiramente acolher aquele aluno sempre que necessário. Então, a gente percebia isso muito claramente assim, nos momentos de confraternização, em problemas pontuais que nós tivemos várias situações delicadas ali durante a formação, a identificação de
alunos que tinham necessidades assim, psicológicas, questões sociais, e esses monitores eram sensíveis ao ponto de, porque eles faziam essa mediação com o comando, né, de identificar, acolher e buscar junto ao comando a melhor solução e condução para aquele aluno. Então a frase é essa: a mesma mão que cobra é a mão que acolhe. Então é por isso, Coronel, que eu reforço o que o Beto falou, da facilidade de ter as ordens acatadas, porque é um exemplo, né? E o Geller sempre teve isso muito até tinha até então no WhatsApp dele uma frase que dizia que age de acordo com as tuas palavras, né? E esse eu acho que é talvez o maior carimbo da liderança da senhora, né? A conduta totalmente alinhada àquilo que fala. Então, eu vejo que, né, a senhora falou isso muito bem, nós que incluímos, acho que quase na mesma época também, 2004, 2006, 2008, a gente percebeu que mudou muito, né, até na mentalidade, porque a gente sabe que nos bastidores, às vezes, acontecem algumas coisas de discursos, né, de cunho pejorativo, não só para a mulher, mas para outras minorias e até entre nós mesmos, assim, num treinamento, num curso, a gente cobra e puxa atenção para dizer o seguinte: olha, se você quer ser respeitado como instrutor, você tem que se dar o exemplo, você tem que ser o padrão, né? Então, a parte difícil de liderar é essa, né? A gente não vai agradar a todos, mas sabe que se der o exemplo, fica mais fácil de balizar as coisas, né? Indo para o final, aí, infelizmente, quase né, já passamos de 1 hora do nosso episódio, uma conversa muito gostosa aí com a senhora, Coronel. Eu vou deixar a palavra aberta, vamos ver se o microfone do Beto vai ajudar aí, se não vai dar uma microfonia, para fazer as suas considerações finais, e se não der, Beto, daí é azar militar, vai ficar quieto. Ó, vou tentar, se estiver muito ruim, vocês me falam. Muito ruim? Tá bom, Beto. Então beleza, vamos tocar rapidinho então. Coronel, como eu falei lá no início do episódio, e gostaria de salientar e repetir para quem ficou até o final, já teve mais uma aula de um exemplo de mulher, de um exemplo de liderança, né? Acima de tudo de liderança, né? Que nesse mês que a gente comemora esses dias tão importantes em referência às mulheres, que esses dias, por mais que seja demagogia, que esses dias se estendam por todos os dias do ano, porque por todas as dificuldades que as mulheres passam, um dia só no ano é um pouquinho, é muito pouco para que a gente eleve as mulheres como elas precisam ser elevadas. Então, na figura da senhora, eu gostaria de agradecer a todas as mulheres também do Centro de Ensino que nos auxiliaram durante a nossa formação, e meus parabéns pela pessoa, acima de tudo, que a senhora enquanto militar e enquanto comandante. Fica aqui a minha sincera continência. Valeu, Beto, obrigado. Geller. Ô, Coronel, não sei se é isso que a senhora deseja, né? Mas antigamente nos primórdios dizia vida longa ao rei, né? Eu vou dizer vida longa ao coronel no Centro de Ensino. Porque além dessa nossa conversa, isso eu falo de coração mesmo, isso me lembrou, na verdade, o tempo que, apesar de algumas semanas somente, a gente passou no Centro de Ensino, no CFS. E lá, apesar do capitão Nazarim ter dado algumas dicas para nós, né, sobre a senhora, enfim, sobre o Centro de Ensino, né, mas lá realmente eu percebi o que é um exemplo de liderança, que poucas vezes, nesses quase 20 anos de bombeiro, eu tive. Porque era a pessoa que estava num momento ruim, e estava lá conversando, e estava lá explicando, e estava lá buscando, e estava lá relatando realmente a verdade, não era só para agradar, era a sinceridade do comando estava ali.
E isso foi de uma importância para nós entender que ali no centro de ensino tinham pessoas preocupadas realmente com o ensino e realmente com as pessoas. Não é assim, esses caras vão passar aqui uma semana, depois vão embora e a gente não vê mais. Mas bem pelo contrário. Aquela semana, para nós, que era o primeiro curso, como a senhora falou, era de uma importância gigantesca. Porque a gente estava lá esperando que, pessoal, peraí, tem alguém importado que está se importando com vocês. E aquilo nos deixava tão alegres e esperançosos para que, apesar de, entre aspas, lógico, a gente ter sido uma cobaia do primeiro híbrido, né? Mas a gente entendia que tinham pessoas que estavam querendo que aquilo ali melhorasse. Então, realmente, muito, muito obrigado mesmo, porque foram poucos momentos que eu tive esse exemplo de liderança na minha carreira. E lá, consequentemente, eu tive com a senhora. Obrigada, Geller. Obrigada, Beto, também pelas palavras, pela referência. Eu fico feliz de ter esse feedback. Nem sempre a gente tem a oportunidade de ouvir isso de ex-alunos, né, com tanto sentimento, tanta propriedade assim. Alunos exemplares que eu nem conhecia presencialmente, mas eu conhecia vocês através do Lazarim. Ele falava muito no Beto e no Geller. Eu estava até ansiosa em conhecer o Beto e o Geller. E quando vocês chegaram lá, e a influência positiva de vocês também no grupo, na turma, eu pude compreender tudo que o Lazarim comentava. Nós sabíamos da responsabilidade, enfrentamos problemas, dificuldades, mas nós estávamos ali juntos para amparar e para buscar a melhor solução, né? E sempre com transparência, né? Sendo muito franca com os alunos. Nós enfrentamos momentos felizes e momentos difíceis, e aqueles momentos a gente tratou vocês com respeito e a transparência que a situação exigia, e tamanha era a nossa responsabilidade com a formação de vocês. Então, o objetivo era esse mesmo, que vocês se sentissem acolhidos, mesmo à distância. Eu, finalizando, Coronel, agora vou dar o meu relato, né? O nosso canal, ele é voltado ao resgate veicular, mas eu sempre deixo isso muito claro, que a senhora foi uma das responsáveis por me resgatar em um momento que não estava muito legal da minha carreira. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque a senhora também já mencionou isso aqui agora há pouco. As pessoas não são máquinas, as pessoas têm sentimentos, as pessoas passam por momentos bons e ruins, mas tem gente que não se importa. A verdade é essa. Infelizmente, a gente tem pessoas que não se importam muito, como às vezes a pessoa está no lado, está na sala do lado, a gente passa por ela, cruza por ela, presta uma continência, sim senhor, não senhor. Às vezes é mais antigo, às vezes é mais moderno, mas não se tem, em grande parte dos momentos, aquele despertar de tem alguma coisa acontecendo com você? Tem alguma coisa errada? E eu perdi as contas de quantas vezes eu já vi a Coronel fazer isso, né, no centro de ensino, não só comigo, mas com vários outros profissionais. Olha só, vem cá, vamos sentar, vamos conversar, vamos tomar um café, vamos fazer uma atividade física, sai um pouquinho daí, vamos para lá. Esse resgate que não é usando uma ferramenta, mas é usando uma das maiores virtudes que o ser humano tem, de ser uma pessoa que pode influenciar as outras e resgatá-la, trazer de volta a motivação, trazer de volta o ânimo, e eu só tenho a agradecer a senhora por isso, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar muito rapidamente quando a senhora estava no Estado Maior, e depois tive a oportunidade de aprender muito sobre liderança, sobre essa parte de gestão relacionada ao Cefap e agora também ao Centro de Ensino. Mas eu vejo, Coronel, que, e acreditando muito em Deus, as coisas elas acontecem como tem que acontecer. E feliz no momento mesmo em que a senhora assume o Cefap e depois assume o Centro de Ensino. É uma visão que muda de forma geral as pessoas. Ela é uma liderança genuína, empática, que consegue realmente transformar as pessoas. Então, eu só tenho a agradecer, tenho a oportunidade ainda, né,
estou sob o comando da Coronel hoje na seção de ensino e no Cefap. É uma responsabilidade grande de conseguir dar continuidade ao trabalho da Coronel, com a equipe que ficou ali construída também, que é uma equipe fantástica, né? Mas, Coronel, obrigado pelas oportunidades, obrigado por ter acolhido, obrigado por ter feito esse resgate e obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? De ter vindo aqui para conversar um pouquinho sobre a carreira, né? Como nós comentamos anteriormente, o objetivo não era falar absolutamente nada técnico, mas sim trazer um bom exemplo, né, um exemplo histórico de uma mulher que chegou ao comando do Centro de Ensino Bombeiro Militar, a primeira, quase num centenário do bombeiro. O Centro de Ensino fez 20 anos e é a primeira mulher, e a gente é muito feliz de saber quem é essa mulher que assumiu o Centro de Ensino. Obrigado, Coronel, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Lazarim, Beto, Geller, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Realmente passou bem rápido esse tempo, a nossa conversa. É um resgate histórico na nossa memória também, aflora as emoções. Eu fiquei bem emocionada durante toda a nossa conversa, assim, em vários momentos, algumas palavras, que a gente possa continuar se fortalecendo, se motivando, que a gente possa se inspirar diariamente, né? Nós somos pessoas, não tem como dissociar a Kretzer bombeira, a Kretzer mãe, a Kretzer família. Nós somos um ser humano com várias facetas e a gente tem que buscar essa harmonia, esse equilíbrio, né? Acho que até um dos grandes desafios é encontrar esse equilíbrio, né? Entre a relação pessoal e profissional, a dedicação de tempo. Então, esse é um dos grandes desafios e pautar sempre no propósito, buscar fazer o bem, né, ser justo, e fazer o bem não é sempre ser bonzinho, mas buscar a justiça. Então, saber quais são as premissas, a gente sempre pautando aí um objetivo, valorizando as pessoas, atendimento e buscando o melhor atendimento para a comunidade, formar melhor os nossos bombeiros, acreditar que o ensino transforma e que essa empatia e valorizar as pessoas também transformam. A gente saber na nossa responsabilidade o quanto a gente pode impactar a carreira de um militar, né, que está iniciando ou está retornando, no caso do CFS, retornando ao centro de ensino, tendo a oportunidade de ter uma nova experiência, né, às vezes uma experiência que não foi tão positiva naquele primeiro momento, né. Todos nós aqui temos as nossas histórias, as nossas peculiaridades, e mostrar que existe um novo momento, uma nova oportunidade, e que pode ser diferente, né, que pode ser bom também. Então, muito obrigada a vocês pela conversa, pela troca e por essas emoções, assim. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Obrigado, Coronel. Obrigado, Beto. Obrigado, Gary, mais uma vez aí pela parceria. Nosso episódio número 53. Obrigado a todos vocês aí que acompanharam o nosso episódio. E vai fazer o tradicional pedido, curta aí o nosso vídeo, compartilhe, acione aí as notificações para receber novo conteúdo. E sempre lembrando, né, que o slogan aqui, ele não é por acaso, né? O Criando Espaços, Salvando Vidas é para que você conheça a história, se inspire nessas histórias e saiba que com determinação, com força de vontade e com um propósito claro, você consegue chegar a lugares diferentes, lugares em que são transformadores, né? Então, obrigado a todos aí que nos acompanharam, e certamente nos vemos em breve aqui no RescueCast, Criando Espaços, Salvando Vidas. Até mais. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!